Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, unidos para o bem, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 51. Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia, ou seja, o nervosismo, e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, ou seja, a dor no estômago, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, que seria equivalente a uma doença chamada gota. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino a teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará admitida em trânsito para a inutilidade. Lição número 51. Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que estejam bem. No capítulo de hoje, Emmanuel traz uma passagem do capítulo 9 de Evangelho segundo Mateus. É uma passagem muito bonita que condiz muito com a questão da cura. É um capítulo onde Mateus dedica a citar diversas curas que Jesus fez num dos seus momentos mais ativos na questão de fazer milagres, de fazer curas. Foi o momento onde Jesus ele curou o incurável e ensinou muitas pessoas sobre a questão dos costumes, da questão de como nós cultuamos a matéria. Só que tem uma coisa muito mais impressionante no texto que Mateus narra, além do próprio ato de cura que Jesus realiza. Algo que fala muito mais intimamente do nosso sentimento. Por causa que a cura que é realizada através de Jesus não se dá simplesmente pelo poder de Deus através de Jesus. E Jesus não deixa a menor sombra de dúvida disso, por causa que ele sempre pontua que a fé daquela pessoa que havia curado, os atos de coragem que eles tiveram naquele momento, um ato de fé, de confiança que eles tiveram, que eles seriam curados pelo Cristo, que realmente trouxe a cura que eles procuravam. O que é interessante nesse capítulo, numa das partes curtas dele, Jesus conversa com dois apóstolos, dois seguidores de João Batista, que indagam Jesus por que os seguidores dele não faziam jejum. E ele responde que, eventualmente, os seguidores dele fariam jejum. Só que o jejum que Jesus se referia não era o jejum da carne, não era conforme os costumes, não era conforme os hábitos daquela época, onde se zelava muito pelo corpo, zelava muito pela questão purista do jejum, e não se tratava sobre uma questão realmente espiritual. E Jesus até confirma isso quando ele fala sobre a questão de remendar panos, usar panos novos para remendar tecidos velhos, e colocar vinhos novos em odres velhos.
que Jesus fala é que nossos hábitos de cristão, o que ele propõe com o evangelho, não é compatível com o que nós fazemos para cultuar a matéria. Não é compatível que os atos do cristão, dos atos de quem procura reformar o espírito, sejam compatíveis com quem se preocupa apenas com o corpo. São coisas que não combinam, por causa que o tecido novo não vai arrebentar o tecido velho, e o vinho novo vai quebrar o odre velho. São duas coisas que não, como o pessoal fala no interior de Minas, não ornam, não harmonizam. Que Emmanuel traz nesse texto, que ele realça que o Evangelho segundo Mateus traz, é que muitas vezes nós cultuamos a matéria, nós cuidamos do nosso corpo, nós somos zelosos com nossa saúde, mas nós sacrificamos algo muito mais precioso. Nós sacrificamos nosso verdadeiro bem-estar emocional, nós sacrificamos nosso sentimento de compaixão com a própria vida e, eventualmente, também o sentimento de compaixão com o próximo. Nós ficamos zelosos com o espírito, com o corpo. Nós cuidamos, hoje até lá virou moda ir na academia. Nós cuidamos muito em parecer, ainda mais na era da rede social. Nós cuidamos muito de esboçar saúde, de esboçar sucesso para os outros. Nós queremos sempre parecer que nós estamos bem de vida, mas nós sacrificamos o que tem de mais precioso no nosso espírito só para aparecer para os outros, não para cuidar do que tem aqui dentro. O que é verdadeiro é eterno. Por causa que o nosso corpo, eventualmente, é certeiro que o nosso corpo vai padecer um dia. Um dia a gente vai virar só comida de planta. Isso é certeza. Mas o que Emmanuel fala aqui no Evangelho segundo Mateus é de cuidar daquilo que é precioso, aquilo que é eterno no nosso espírito. Jesus mostra nesse capítulo, né? Ele não quer sacrifícios, ele quer misericórdia. Não são hábitos mecânicos que vão trazer felicidade para nós. São os verdadeiros sentimentos de compaixão, de amor, de caridade por toda a humanidade. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Ou seja, não são aqueles que querem esboçar saúde, sucesso e bem-estar. Precisam do Evangelho. São aqueles que admitem que precisam curar algo muito mais íntimo do que aquilo que só se parece, aquilo que só se mostra. É justo que nós cuidemos da nossa máquina, né, do nosso corpo, para que nós possamos fazer nossas tarefas aqui na Terra, que Deus nos confiou a fazer. Mas que não fazemos isso com desleixo com o nosso espírito. Porque, assim como o mestre diz ao cego que foi curado, que seja feita de forma compatível com a vossa fé. É justo nós buscarmos a cura do corpo. As nossas atitudes na Terra têm que ser compatíveis com aquilo que vem aqui dentro do nosso espírito. Teve um filme muito bonito que eu vi esses dias sobre a vida do Adolfo Bezerra de Menezes, né, que foi um apóstolo de Jesus aqui na Terra, que foi um médico, foi um grande espírita, um grande exemplo para todos nós. E tem uma parte no texto onde um materialista participa de uma das reuniões mediúnicas e convida o Bezerra de Menezes para um debate, querendo mostrar as provas concretas que desmistificam o espiritismo. Eu falo assim, claro, com muito prazer, eu com prazo, eu vou comparecer a, a essa palestra, assim, a essa discussão, só que com uma condição. Você tem que trazer uma pessoa que através do materialismo, teve o bem-estar restaurado. Não o bem-estar do corpo, mas o bem-estar de espírito. Aquela pessoa que foi abatida pela desesperança, foi abatida pelas ideias das limitações da matéria, pelas condições sociais, pelas condições de insucessos da vida. Que ele trouxesse uma pessoa no qual a esperança foi restaurada pelo materialismo. Ele realça também sobre a questão dos suicidas, das pessoas largadas à própria sorte, dos infelizes, das pessoas que nasceram com
seus problemas, suas limitações físicas, e onde o materialismo estaria ali para trazer o bem-estar para eles. E era isso que o Espiritismo queria trazer para nós. Restaurar as lições de Jesus, mostrando que aquilo que nos traz bem-estar de verdade é aquilo que está aqui dentro. Então vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus. E nesse momento de fé, de conexão com o nosso Mestre, nós possamos pedir ao Senhor a curar o nosso espírito, nos mostrar a verdade, nos mostrar a paz, a fraternidade e o amor por toda a humanidade. Neste momento em que todos nós da humanidade, passamos por um período de incerteza, de guerra, de conflitos, que as lições de Jesus, que a boa nova de paz e bom para com todos os homens, possa restaurar nosso sentimento de fraternidade e amor ao próximo. Vamos pedir ao Mestre Jesus que ampare os líderes mundiais para que eles possam tomar as escolhas mais sensatas possíveis para o bem-estar, para a paz, pela harmonia entre todos os povos, entre todas as nações. Vamos pedir ao Mestre Jesus que esclareça e mostre a verdade no nosso espírito. Vamos pedir para o Mestre nos dar a coragem para nos reformarmos, a ter atos de fé de todos os dias, de queremos ser pessoas melhores. Vamos pedir nesse momento por todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vamos pensar em todos os nossos irmãos, nossos companheiros de caminhada. Que o Mestre Jesus ampare e dê coragem a todos nós. Que o Mestre sempre nos lembre de sermos humildes, de sermos amorosos com o nosso próximo. Nós possamos cumprir conforme a vontade dele, conforme o que ele quer de bom para nós. Que o Mestre nos dê energia, nos dê paz, nos dê humildade nos momentos desafiadores. Nós possamos passar por ele de maneira suave, de maneira branda e corajosa. Que nos momentos de incerteza possamos elevar a luz do Senhor em nosso coração, estabelecendo a paz, estabelecendo a força em nosso espírito e trazendo clareza nas lições que nós tanto precisamos aprender através de momentos amargos, para que nós possamos apreciar os momentos doces, para que nós possamos apreciar os momentos simples. Que o Mestre Jesus esteja no espírito de todos nós. Convido a todos a pensarem também em um familiar, nos nossos amigos, nossos irmãos de caminhada, que necessitam da cura do espírito ou da cura do corpo, para aqueles nossos amigos e familiares que partiram deste plano espiritual e hoje também tenho a pedir nessa prece uma querida prima minha que é feito desencarne, que a falange de Pai Tomé e os trabalhadores, a falange Unidos para o Bem, os médicos, psiquiatras, psicólogos, possam amparar todos esses espíritos necessitados nesse momento de desenlace para restabelecer a saúde e bem-estar. Que o Mestre Jesus seja com o espírito de todos nós, trazendo a esperança e a renovação espiritual a todos aqueles que precisam do pão, seja do corpo ou do espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.